Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Aqui são umas 10h30 da manhã de domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Conte o que você aprendeu. Eu sou Melissa, sou escritora, autista superdotada, sou cristã, uma pensadora e sou mãe. E aí eu vou fazer comentários sobre essa Bíblia para crianças. E aí hoje eu vou falar sobre a Ruth, que eu achei muito interessante. Olha ela aqui, catando os feixes. É uma mensagem assim um pouco complexa, tá? A história de Ruth, Ruth 1-4. Certa vez, uma família israelita saiu de sua terra para morar em um lugar chamado Moabe. A mãe dessa família, Noemi, tinha 2 filhos, que se casaram com 2 moças daquela região. Os filhos acabaram morrendo, restando apenas a mulher e as suas noras, Ruth e Orfa. Foi quando Noemi decidiu voltar para Israel e pediu que as jovens voltassem para suas famílias. Ruth, no entanto, não quis abandonar a sogra e foi com ela. Chegando lá, Ruth começou a procurar trabalho, até que um homem chamado Boaz deixou que ela trabalhasse na colheita de seu campo. Boaz, vendo a bondade de Ruth com Noemi, decidiu se casar com ela e eles tiveram um filho. Ruth, além de cuidar da sogra com carinho, passou a crer no Deus de Israel. Aqui é o seguinte, olha a Ruth aqui. E aqui a sogra dela, né? De quem ela cuida. O que eu achei estranho aqui, né? Eu achei que há uma pequena mentira aqui para contar, porque talvez a criança não entenda, né? E uma das coisas que sempre me incomodou quando era criança é essas pequenas mentiras, ou escondo uma parte, entendeu? Porque eu acho que você não vai entender. E é uma coisa que eu nunca entendi quando era criança. Sabe, eu sentia essas mentiras. Ou então, eu conto uma história, o que aconteceu comigo. Eu me lembro que até os 10 anos me foi contada uma história na escola. E eu me lembro quando eu entrei na 5ª série, né? Que hoje talvez seja o 6º ano. Os livros mudaram. Eles passaram a contar a história de uma outra forma. E aí eu fiquei chocada. Porque eu pensei, bom, fiz o pré, primeira, segunda, terceira, quarta, fiquei 5 anos estudando uma mentira na minha cabeça, mas eu não disse para ninguém, para nenhum professor, para nenhum colega. Mas eu lembro da primeira aula de história, eu pensei, eu fui enganada, 5 anos. Eu tô vindo de segunda a sexta-feira, né? Sei lá, a gente passa ainda uns 10 meses por ano, 50 meses indo para a escola todos os dias. E agora me conta que a história não é bem assim. Então, talvez seja do autismo essa revolta, né? Que por que estão me contando uma mentira, né? Me falem logo a verdade. Então, aqui o que eu achei estranho? Ruth começou a procurar trabalho. Ruth, cadê?
começou a procurar trabalho e o Boaz deixou que ela trabalhasse na colheita de seu campo. Não, ela não era um dos trabalhadores dele. E ela não foi trabalhar ali. Ela fazia parte das pessoas que recolhiam os feixes que eram separados para parte da população, como se o judeu ele tinha o costume de separar, não sei se era 10%, 20% da sua colheita para os pobres, para os órfãos e para as viúvas. Entendeu? Então eles faziam isso até com pão. Então, não, a Ruth não foi procurar trabalho e o Boaz não deu um trabalho para ela. Ele deixou que ela entrasse no negócio dele, na plantação dele e recolhesse gratuitamente esses feixes. Os feixes, não sei se caíam ou era uma esmola. Era como uma esmola, entendeu? Era algo que ela podia entrar ali e receber gratuitamente. Aliás, Jesus fala sobre isso. Eu sou aquele que colho o que não plantei e sou aquele que colho o que não plantei e sou aquele que tiro aquilo que eu nem dei. Algo do tipo assim. Então, ele fala às vezes um pouco contra a lei da semeadura, né? Então, não, ela não está ali trabalhando. Isso faz parte de uma regra que eles tinham de reservar. Eu não sei se isso é uma contenção de acúmulo, sabe? Contenção de acúmulo. Então, eu contenho o acúmulo fazendo o que parece um pouco com caridade, né? Aí saí de lá, tinha formiga. Então, agora pensando, tentando construir a mensagem com vocês, tá? É como se houvesse uma contenção, um esforço, talvez, de conter o acúmulo. Que geralmente a gente tenta conter a pobreza, não o acúmulo, né? Aqui não. O que Deus está falando é a tentativa de... Nossa, aqui tá cheio de formiga também, vou erguer meu pé. De conter o acúmulo. Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive, que até deveria... Acho que até coloquei já no sobrenatural. Quando eu trabalhava no Japão, a gente já vai pensando em voltar, né? Pelo menos eu fui assim. Eu fui para ficar 2 anos. E aí fiquei praticamente 5. E é sempre assim, você sempre acaba ficando o dobro daquilo que você foi, né? Porque o tempo passa muito rápido. E aí, sem querer, você se torna um acumulador. Porque você ganha bem. E lá você tem acesso às melhores coisas, eletrônicos, roupas, sapatos, tudo é muito fácil de você obter. Porque o teu trabalho, ele vale. Não é como aqui que as pessoas trabalham e elas não conseguem comprar as coisas. Quando elas conseguem, elas têm que pagar em 12 meses, 24 meses, sabe? Uma dívida eterna. E lá, como o seu trabalho, você ganha bem, você compra, já paga à vista e você se torna um acumulador. Então, eu já tinha uma mala cheia de coisas. Porque eu fui pensando, vou comprar isso, vou levar para o Japão. Isso, eu gosto disso, isso. Uou.
Mas eu era pouco. Eu estava acumulando pouco. Vocês não conhecem pessoas lá que são realmente verdadeiros acumuladores. Porque lá os apartamentos são pequenos. Você entra na casa da pessoa, você fica trompando nas caixas de som, nisso, naquilo que a pessoa comprou, compra o carro, sabe? Gasta uma fortuna no carro e deixa os filhos aqui, não tem, fala que não tem dinheiro para vir visitar. Então, assim, as coisas, elas se tornam muito importantes e a vida não é importante. Então, você se torna um acumulador. E aí, certo dia, acontecendo isso comigo, Deus me deu uma chamada. Foi através de sonho. Eu tive um sonho em que eu morava em um orfanato. Só que eu tinha acabado de fazer 18 anos, alguma idade assim, sabe? Em que eu me tornasse mais responsável pela minha vida. E aí eu fui pra rua e na minha cabeça eu preciso arrumar um trabalho, preciso arrumar um trabalho. E aí eu lembro que eu fui, já era meio tarde, já era tipo 3 horas da tarde. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso arrumar hoje isso. E eu vi os carros passando e pensando, nossa, eu tão preocupada, ninguém faz ideia, né? Que agora é agora ou nunca. Sinto até que tô atrasada. Porque eu não sei se eu ia sair do orfanato, alguma coisa ia acontecer ali, né? Porque eu já não era uma criança, eu tinha crescido naquele orfanato, mas eu já não era mais uma criança, então eu tinha que arrumar um trabalho, talvez sair dali, não sei. E aí eu pensei, eu não sei, aconteceu alguma coisa na minha cabeça que falou volta. E aí eu voltei. Eu voltei pro orfanato, a hora que eu vi tava todo mundo saindo disparada. E tinha pessoas de toda a idade, tinha as crianças com as professoras, crianças de toda a idade, crianças de 2 anos, de 1 ano, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pré-adolescentes, 10, 11, 12, enfim. E aí quando eu vi aquele pessoal saindo disparada, porque eu não sabia se era fogo, o que que era, eu comecei a correr para dentro, todo mundo saindo e eu entrando. Por quê? Por causa do acúmulo. Porque eu não ia deixar aquilo, não ia perder aquilo que eu tinha acumulado. Eu lembro que eu fui, procurei o meu quarto e eu vi a minha mala, é uma mala preta assim grande e cheia. Eu cheia, eu acumulei, isso é importante para mim. Eu gastei com isso, eu levei tempo para. E aí, do que eu peguei o corredor para procurar o meu quarto, já veio um homem comigo e começou a me acompanhar. Ele se comunicava comigo por pensamento. Ele falava para mim: "O que que você está fazendo?" E no meu pensamento eu falava: "Ué, eu vou pegar minha mala, eu vou pegar minhas coisas. São as minhas coisas." E aí eu percebi que não era fogo, estava desmoronando o lugar. Ele falou assim, ele falava para mim o tempo todo: "Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, a gente tem que ir, não dá tempo." E aí eu fui até o quarto e da soleira da porta eu olhei para minha mala. E ele: "Não dá tempo, vem comigo agora." Daí eu virei e segui ele, descrente de que eu ia deixar tudo para trás.
Nossa, mas ele era muito calmo. Meu Deus, ele era um poço de amor, sabe? Ele era um anjo, só que ele não tinha asas. E ele era como se ele fosse responsável pela minha vida. Então, ele que cuidava de mim o tempo inteiro, talvez mesmo que eu não soubesse. E aí eu segui ele. E aí nós fomos até uma abertura na parede assim, que dava para um pátio. E lá nesse pátio tinha uma piscina com água limpíssima. E ele me falou assim: pula. Eu não falei nada, eu só fiz com a cabeça. Não, pula. Eu tava com medo. E eu de novo: pula, Melissa, pula. Aí eu pulei e foi maravilhoso. Ai, ai, depois que eu acordei, eu pensei: meu Deus, Deus tá zangado comigo. Porque eu não posso ficar acumulando. Porque a gente não sabe a hora que ele vai chamar, entendeu? E ele chama. Aí o seguinte, eu pensei: por que eles falam que a Ruth, ela estava trabalhando, ela ganhou um trabalho, ela não fazia parte dos trabalhadores, tanto que o Boaz chega para os trabalhadores e dizem: vocês trabalhadores, não mexam com a Ruth, não mexam com ela, deixa em paz catar os feixes, né? Aí eu trouxe uns questionamentos para vocês. Deus tem me falado sobre o perfume. E hoje eu me deparei com uma frase do Augusto Cury que fala: o mestre exalava amor. O mestre exalar. Exalar é cheirar. Você cheira. Então, essa palavra exalar, o que eu estou exalando? Daí eu escrevi uns pensamentos aqui para vocês. Olha só. A vida é um espetáculo. É o seu grande trabalho, é o seu TCC, é a sua tese, é o seu filho, é o seu diploma. O que é? É a vida, é a sua história e não as coisas que você tem ou que você produz. Inclusive, Deus tem me falado que a gente é muito mais aquilo que a gente dá do que aquilo que a gente recebe. Entendeu? Então, a Ruth era o quê? Ela era uma catadora, ela era uma colhedora, ou seja, ela vivia de subsistência junto com a sua sogra. É aí, esse pensamento ele vai longe e ele vai para trás e não para frente. Porque lembra que Deus tem me falado: volte ao ponto zero, volte ao início que você vai achar respostas. Não é para frente, a resposta é para trás. Então, porque assim, para desmanchar a mentira, você tem que ir vindo para trás. Porque a mentira, ela vai se esticando para frente, entendeu? Ela vai criando novos produtos. E aí eu chego em Adão e Eva, né? Que também viviam de subsistência antes de pecarem. O pecado, ele trouxe a oportunidade deles, mais o homem, né? Trabalhar a terra, frutificar, armazenar, dividir os trabalhos, formar grupos, classes sociais, dividir a língua. Em algum momento, né, a gente falava a mesma língua. Foi dividida a língua, ou seja, a divisão da língua é uma maldição, né? Porque trouxe incompreensão. Foi lá na época da Torre de Babel, né? Lá que foi dividida a língua. E Deus estava muito bravo, né? Então ele dividiu a língua para que houvesse confusão mesmo. Então, há uma inteligência que permeia a confusão, o caos, a pobreza, a violência, o egoísmo, o materialismo e a hipocrisia. Com tudo isso que eu falei, reina a inteligência, que é o quê? É o fruto proibido, né? Entre o bem e o mal. Eu sei, eu sou inteligente, mas
isso está permeado no meio de todas essas coisas horríveis. A inteligência continua existindo, né? Aí eu escrevi aqui, ó, o pecado dá vazão à organização, baseada no ganho, na força e na crueldade. As diferenças aumentam e surgem estratégias para combater as consequências das diferenças, mas não se combate a própria diferença. Ou seja, é um esforço em vão. Porque você não combate a desigualdade, mas você combate as consequências da desigualdade. Então, você não tira o problema, mas só a consequência do problema. É como... Enfim, não vou dar exemplo, não. Olha aqui. Daí eu coloquei, cresce o ódio, a subserviência, os extremos, idolatrando tanto a pobreza quanto a riqueza. Todo mundo acredita que a força e o esforço é que vão mudar o mundo. Mas não é. É a mudança interna de pensamento. Da mesma forma que pecamos, temos que retroceder. Aí Deus me mostrou esse movimento. Aqui e aqui. Então, não é a força do braço. Não é a força... Ó, presta atenção, é isso que Deus me disse. Não é a força do braço. É sobre o valor do seu braço. É sobre o valor da vida. É sobre a vida é sagrada. E aí eu coloquei alguns questionamentos aqui. A Ruth, ela era digna? A Ruth se tornou digna porque casou com Boaz? Se a Ruth não tivesse se casado com Boaz, ela ainda seria digna? Ou teria alcançado a dignidade? Ou não? Um feto abortado tinha dignidade em si? Qual o preço da dignidade? Quantos quilos ou quilômetros de esforço custam a dignidade? Qual o valor da dignidade? A visão que Deus me deu foi daquele brinquedinho que você pega, é tipo um martelo, né? Para medir quilogramas de força, né? Que você bate. Você sobe o braço e vai, tum, daí o negócio sobe, tim. Então é isso. É como se a gente acredita que a gente tem que pegar esse negócio e bater e a gente vai olhar lá, ó, você tem essa força, então você tem tanto de dignidade, então o seu negócio vai subir. A gente condiciona. Só que essa condicionalidade sobre as vidas, ela vem do pecado. Ela vem do pecado. Entendeu? Porque isso não existia. Enfim, é bem extenso, é bem complexo, mas olha só, eles, a partir de que eles pecam, eles começam a enxergar muita coisa que Deus não queria que eles enxergassem, né? Eles enxergam a nudez, eles se cobrem, depois eles vão se separar conforme a roupa eles usam, eles já se separam. Uns têm os sapatos melhores, outros não, uns têm roupas assim, outros assados, separa a língua, então entendeu? Essa separação ela vai gerando divisão, né? E essas divisões, quando não... as diferenças são boas, mas eu tô falando do modo negativo em que se cria ódio, que se criam guerras, que se cria sofrimento. Ai, tá chovendo. Esse é o momento de encerrar o vídeo. Então, a incondicionalidade, ela vem do Éden. A condicionalidade, ela é fruto do pecado. Por isso que eu disse para vocês
é que você deve se amar, tá? E não esperar, eu só vou ser digna se aparecer esse Boaz. E aparecer o Boaz, ele tem que olhar para mim, ele tem que me dar a oportunidade, sabe? E ele tem que se casar comigo. Não, já é digna. Não é Boaz que dá dignidade. Não é o trabalho, não é a comida, não é a roupa, não é o dinheiro, é Deus. Eu fui criada, eu sou digna. Eu sou importante, né? Amém? Pense sobre isso. As coisas são temporárias, as coisas mudam de uma hora para outra. Não existe segurança. E esse meu sonho revela muito isso. Tchau, Deus abençoe vocês.